Olá pessoal, aqui é Débora Espadoto do Grupo Livros Mágicos. Nós estamos lendo o livro Marco Zero do Joe Vitale. Nós já encerramos o livro, né? Mas hoje nós vamos começar a leitura dos anexos, que tem bastante anexo no final. Então hoje a leitura que eu vou fazer é de perguntas e respostas do Ho Oponopono, tá? E talvez seja um áudio bem bom, porque tem muitas perguntas, né? Eu recebo bastante perguntas relacionadas a como funciona a técnica e tudo mais. Então, eu acho que esse áudio vai ser interessante, tá? Então, vamos lá. Perguntas e respostas do Ho Oponopono. Pergunta: por quanto tempo eu pratico o Ho Oponopono diariamente? Resposta: o dia todo. No começo é necessária uma decisão consciente, mas com o passar do tempo passa a ser espontâneo. E eu estou dizendo as frases enquanto escrevo este livro. É o som de fundo em minha mente o tempo inteiro. Pergunta: devo pensar em um problema específico quando eu estiver praticando o Ho Oponopono? Resposta: se você tiver um problema, sim. Se não, não. Pergunta: estou praticando as frases diariamente, mas as coisas parecem piorar. Resposta: quando você sacode uma garrafa com areia no fundo, a garrafa parece nevoada. Até que a areia seja toda removida, você verá alguns fragmentos flutuando. Então, continue purificando. Isso é bem verdade, né? Quanto mais, vocês já perceberam, qualquer coisa que a gente for fazer, seja ir na psicóloga, seja fazer alguma técnica de limpeza, seja começar a ir no centro espírita, seja qualquer coisa que mexa com a gente, assim, né? Que mexa nesse nosso lado sombra, muitas vezes. Aí dá uma dificuldade maior no início, parece que piora, né? A gente logo desiste porque não tá dando certo, né? Isso aí me piorou. Mas é verdade, toda vez que a gente começa a fazer uma limpeza, a mexer no que tá sujo, né? A varrer uma casa bem empoeirada, o que acontece? A poeira levanta, né? E fica uma casa bem empoeirada por um tempo, até que a poeira baixe novamente e a gente comece a sentir essa limpeza, né? E para a gente então poder manter aquela casa limpa, vai precisar de todos os dias um reparo pequenininho, não uma faxina, né? Mas quando a gente inicia a faxina num lugar de muito tempo fechado e abandonado e sujo, vai dar sujeira e vai dar trabalho. Então isso aqui faz bastante sentido. Quando nos propomos a nos melhorar, isso sempre mexe, né? Até com as nossas energias. Então, é isso que acontece. Então, pergunta: eu posso purificar por outra pessoa? Resposta: você pode purificar a sua percepção de outra pessoa. Olha só. Isso aí várias pessoas me perguntam. Eu posso purificar por outra pessoa? Purificar pela minha mãe? Para a vida dela, por exemplo? Então, na verdade, o que você pode purificar é a sua percepção em relação àquela pessoa. Se você perceber algum problema em alguém, na verdade, esse problema não está naquele alguém. Aonde que surgiu essa percepção desse problema? Na pessoa ou em você? Em você. Então você precisa limpar o seu interior. E isso não quer dizer, né, gente, que nós não podemos ajudar outra pessoa de alguma forma. Mas se a gente está enxergando o problema, muitas vezes a gente está enxergando muito mais que a própria pessoa. Tem pessoas que não percebem que estão com um problema. Mas se a gente está percebendo, esse problema está em nós. Então a gente pode, claro, tentar ajudar dentro do limite que a pessoa estabelece, né? Porque tem pessoas que não querem ser ajudadas. E quando a pessoa não quer ser ajudada, é um gasto de energia, né?
E então a gente não pode invadir esse limite da outra pessoa também, de querer fazer com que ela aceite uma ideia que é nossa. Se nós estamos vendo aquela questão como um problema, então a gente tem que limpar o nosso interior, a nós mesmos. É sempre se perguntar, tá, mas de onde que está surgindo esse problema? Ah, minha mãe é muito difícil de lidar, porque minha mãe é isso, porque minha mãe é aquilo, vamos supor, né? Ela não enxerga as coisas, ela não enxerga. Quem que tá com essa percepção? É a mãe ou sou eu? Tô dando um exemplo, né? Então a gente sempre tem que se perguntar onde que está o problema. Sempre em quem tá vendo aquele problema, né? Então limpar o nosso interior e o que está dentro de nós que contribui para que aquela pessoa esteja passando por aquilo. Porque se não tivesse a ver com a gente, nem entraria no nosso raio, né? Como ele explica no livro Limite Zero, nem entraria no nosso radar, né? Só vem até nós aquilo que nós temos responsabilidade sobre, ou seja, aquilo que a gente atrai, aquilo que é parecido com nós, que se identifica com nós. Pergunta: como que eu utilizo o chocolate para purificar? Eu devo comer o chocolate? Isso é do livro, né, que ele diz que usa várias coisas como ferramenta de purificação e que qualquer pessoa pode sentir que algo faz bem, tão bem a ponto de limpar o interior, e então pode usar aquilo como uma ferramenta de purificação, seja caminhar na praia, botar os pés na água, seja sentar com o vento passando pelos cabelos, seja comer alguma coisa que dê um prazer, uma sensação de paz, beber um chazinho de ervas que tragam essa paz. Então, qualquer coisa que você acredite que pode ser, que algo que te faz bem já, isso pode ser utilizado mais vezes. E ele fala do chocolate, que ele sentia, né, essa coisa com o chocolate. Então ele diz: o chocolate, apenas coma, cheire, lamba, medite a respeito disso. Isso é algo que o Dr. Heulen sente ser uma verdadeira ferramenta de limpeza. Mas quem é que sabe, né? Talvez ele só queria uma desculpa para comer o chocolate. Ele falava do chocolate quente, lembra que o chocolate quente trazia uma limpeza para ele? Então, é de cada um, realmente. Pergunta: eu posso dizer as frases em uma ordem diferente do que elas estão? E a resposta é sim. Inclusive, ele até sugere que seja o contrário, né? Que comece com: eu te amo, sou grata, por favor, me perdoe, eu sinto muito, me perdoe, né? Então, pode dizer. Pergunta: posso só dizer a parte do eu te amo? Também, certamente. O eu te amo foi considerado um dos mantras, o mantra mais poderoso de todos, em função do amor, né? Onde há amor, amor é a resposta para tudo, né? Então, não sei o que mentalizar. Mentaliza eu te amo para essa pessoa que tá te dando trabalho, tô com raiva da pessoa na minha frente. Mentaliza eu te amo. No início parece difícil, mas a gente vai trazendo. É impossível a gente estar amando e sentindo raiva ao mesmo tempo. É impossível. Então, vai usando esse mantra como uma proteção também, né? Como o amor. O amor é para todo mundo. Enquanto a gente ama, a gente está fazendo bem para aquela pessoa, ela vai estar sentindo aquela energia e a gente vai estar se energizando de uma maneira diferente, tirando aquela negatividade, né? Pergunta: e se eu sentir raiva enquanto eu purifico? Olha aí, a pergunta veio junto, né? Aí a resposta é: se você sentir raiva enquanto está purificando, purifique sobre a raiva. Até tem um áudio que eu fiz de purificação que é sempre trazendo o sentimento à tona, né? Lembram? Deus, limpa em mim esse sentimento que me faz não me sentir boa o suficiente. Limpa em mim esse sentimento que me faz me sentir menos do que os outros. Limpa em mim esse sentimento de raiva que eu sinto por determinada pessoa, ou por determinada situação, ou por mim mesmo.
né? A gente sempre fala o sentimento e purifica com as palavras do Ho Oponopono. Pergunta: quais são os nomes das crianças interiores? E a resposta é: os que você achar que são. Que o Dr. Heulen deu, né, pro Joe Vitale um nome, né? Que era o Oakala. Eu não me lembro agora, mas um nome havaiano. Mas então, quais são os nomes das crianças da sua criança interior? Bom, aquele nome que você achar que é. Até eu me lembro que eu fiz uma sessão de Theta Healing que me tocou profundamente, que eu trabalhei bastante essa criança interior, né, minha. E o terapeuta, ele chamava esta criança interior de Déborazinha, né, como se fosse uma pequenininha, uma bebê, assim, né. E ele ia me levando na meditação. Imagina a Déborazinha, olha para ela, conversa com ela. E para mim ficou sendo esse nome, né? Bom, pergunta: ao fazer a purificação de um negócio, de um imóvel, você tem que estar fisicamente lá no endereço a ser purificado e falar com esse negócio, né? E estar no local. Eu vou precisar do endereço, eu preciso estar lá, ou eu posso fazer à distância, né? Então a resposta é: o endereço ajuda, fotos ajudam, mas você não precisa necessariamente estar lá. Claro que se estiver, sempre ajuda, né? Porque aí a gente está em contato direto, mas não é necessário. Então, quando se está na dúvida de comprar alguma coisa, de fazer um investimento, ou não se sabe que decisão tomar, se conectar com este lugar por foto, por mentalização e fazer essa purificação para que as respostas venham, né? Para que destrinche, limpe. Pergunta: quando acho que eu tenho uma pergunta, em lugar de perguntar, eu devo parar e perceber que não sou eu que tenho a pergunta, mas sim a minha lembrança ou os meus dados, a minha programação que está me perguntando? E a resposta é sim. Geralmente essas perguntas vêm da nossa história, da nossa bagagem, das nossas memórias, né? Então, a próxima pergunta: como é que a purificação das minhas coisas ajuda o mundo a estar no estado zero? Ou seja, como é que eu, purificando a mim mesmo e purificar as minhas questões difíceis, os meus pontos negativos, ajuda o mundo a chegar e a estar no estado zero? E a resposta é a seguinte, muito bonita, inclusive, a resposta: você é o mundo. A paz começa em você. Se está esperando que outra pessoa fique feliz antes de você, você não entendeu até agora o sentido de tudo e ainda não está limpo. Trabalhe em si mesmo primeiro, antes de qualquer coisa. É o recado, né? Que tudo começa em nós. Então, voltando à pergunta anterior, não adianta eu purificar para outra pessoa, eu preciso me purificar. Essa é a nossa missão aqui, melhorarmos como pessoas, né? Como espíritos, como progredirmos espiritualmente, entrar num outro nível de consciência. E cada um por si. Até tinha eu sempre falei desse vídeo aqui, um vídeo que enfim, tem um vídeo na internet que rola, que ele fala assim sobre a caridade, né? E ele falava que a maior caridade do mundo é sermos felizes. Essa é a maior caridade que nós podemos dar para o mundo. A nossa felicidade, a nossa vibração de amor, de felicidade, de alegria, essa é a nossa maior caridade. E aí ele até comenta assim que quando a gente morrer, né, e chegar lá para acertar nossas contas, aí vão nos perguntar: tá, e aí, por que tu não foi feliz? Ah, mas é que eu estava cuidando dos meus filhos. Ah, mas é que eu estava cuidando, eu precisava fazer aquilo pelo meu marido, eu precisava me anular pela minha esposa, eu precisava me anular por sei lá quem.
E aí ele vai dizer, por que tu não cuidou da tua vida ao invés de ficar cuidando da vida dos outros, né? Então, claro, existe uma diferença sutil em a gente nos priorizar, em nos priorizarmos e não dar bola e não dar importância e passar por cima das pessoas, não é isso, né? Mas é sim ter um limite para que as pessoas não nos façam de gato-sapato, para que a gente não se anule por causa de outras pessoas, mas sim que a gente possa ir atrás da nossa felicidade. E vou dizer, e as pessoas que nos amam de verdade, elas não vão sair do nosso lado porque a gente resolveu fazer aquilo que nos faz feliz, né? Então é uma coisa de se pensar realmente se estamos sendo felizes ou não, né? Ou se a gente está se anulando por alguém ou não. Então, pergunta: como sabemos se estamos no estado zero? Chegaremos a saber se chegarmos lá? O objetivo é chegar nesse estado zero? E uma vez que estivermos lá, nós ficamos lá ou é um esforço constante? O Dr. Heulen, por exemplo, ele está no estado zero? Então, isso tudo é uma pergunta, tá? E a resposta foi: você não fará mais perguntas. Isso aqui não tá claro aqui para mim, mas eu acho que deve ter sido de algum momento, de algum dos encontros ou dos eventos do Limite Zero, né? Que devem ter feito perguntas pro Joe Vitale. Outra pergunta: ao fazermos o exercício de respiração, tem problema se nós respirarmos mais de 7 vezes? E ele diz que não. Pergunta: venho praticando o Ho'oponopono há algumas semanas, mas nada está acontecendo até agora. E a resposta: nada? Nada mesmo? Como que você saberia que nada está acontecendo? Há tanta coisa acontecendo fora de sua consciência alerta que você não faz a mais vaga ideia. Então tenha fé. E é verdade, né, gente? Às vezes a gente não vê um progresso no primeiro dia que vai para a escola, mas sim é um pouquinho a cada dia que vai chegar uma hora que vai ser visto, né? Então, até quando a gente começa uma dieta, né? Eu sempre relaciono com esse tipo de exemplo. Aí a gente faz lá uma semana, vou parar porque não tá dando resultado. Ainda não tá dando resultado visível, não tá dando resultado no físico para que as pessoas possam ver, mas sim já está dando resultado. São pequenos resultados, mas ali estão acontecendo. Mas a gente é um pouco impaciente às vezes, né? Então, tenha fé. Pergunta: quando o Dr. Joe Vitale e o Dr. Heulen farão outro seminário? Aí a resposta foi: quando o Dr. Heulen deixar a aposentadoria. Porque nessa época acho que ele já estava aposentado. Pergunta: comecei com as 4 fases. Comecei com as 4 frases e o processo de purificação. Como que eu saberei se eu estou fazendo certo? Resposta: o fato de você estar fazendo já é o certo. Então é sempre o que a gente fala, né? Precisa ser feito, não precisa ser perfeito. Mas se eu tenho que meditar 1 hora por dia. Quem disse? Por que tem que ser 1 hora por dia e se não for a 1 hora eu nem começo, né? Por que não pode ser uma pequena meditação ou um fechar os olhos depois do almoço e conectar com uma coisa lá de cima, alguma coisa positiva? Precisa ser feito. A limpeza precisa ser feita diariamente, mas não precisa ser perfeita, né? Pergunta: eu posso usar o Ho'oponopono para os meus problemas de saúde? Resposta: sim. Pergunta: como sei o que purificar? Resposta: purifique o fato de você não saber o que purificar. Então é sempre purificar as nossas dúvidas, né? Purificar o nosso incômodo. Se não existe um problema, é purificar algum incômodo, purificar uma dúvida, uma indecisão, né? Pergunta: durante o exercício de respiração, nós devemos exalar pela boca?
E também durante o exercício de respiração, nós devemos nos focar na memória ou no problema que queremos purificar ou não devemos focar em nada além da respiração? E a resposta? Deixe o problema ficar ao fundo, foque na sua respiração. Pergunta: a minha namorada terminou comigo. Eu posso usar o Ho Oponopono para tê-la de volta? Resposta: não. Mas você pode usar o Ho Oponopono para purificar a sua frustração, a sua tristeza, o seu sentimento de perda e de desespero. Ela foi uma manifestação externa de um programa interno e você pode atrair outra situação igual se não purificar. Há vários bilhões de pessoas no planeta. Apenas purifique. Pergunta: o Ho Oponopono irá curar e reformar a pessoa com quem eu estou aborrecido? Não, essa é a resposta. O Ho Oponopono irá curar você. E quando você estiver curado, a pessoa externa pode mudar também. Porque aí muda a nossa percepção enquanto a pessoa, né? Tudo é dentro da gente. E tem a ver com a gente. E não com o outro. Nada tá fora. Pergunta: eu preciso do Dr. Heolén para me dar um nome verdadeiro? Resposta: não. Pergunta: se eu disser as frases em francês ou em outra língua, elas terão o mesmo efeito? Resposta: sim. Pergunta: você tem outro livro a respeito do Ho Oponopono depois do limite zero? Resposta: este aqui que nós lemos, né, que é o Marco Zero. Pergunta: como posso usar o Ho Oponopono para mudar minha situação financeira? E a resposta: purifique o que te incomoda em relação à sua situação financeira. Comparado com os países em desenvolvimento e com as pessoas que não podem nem ler este livro, você já venceu. E a última pergunta: eu gostaria muito de aprender mais sobre o Ho Oponopono e ensinar este método de purificação. Aonde eu posso obter mais informações? E a resposta: não há o que ensinar. O seu trabalho é em você. Deixe que sua vida seja uma inspiração. No entanto, se quiser auxílio pessoal, considere o coaching de milagres, né, que ele tem, um programa dele. Então, pessoal, esse é o áudio de hoje. Acho que tem bastante material aqui pra gente pensar sobre, né? Eu desejo para vocês uma ótima reflexão a partir deste áudio de hoje. E até o nosso próximo áudio. Grande abraço a todos.